Nós vamos meditar na palavra. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Leremos versículos 1 até o 3. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 43, versículos 1, 2 e 3. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Ouça com atenção como o amor de Deus é grande. Esse texto traz uma revelação da intensidade do amor do Senhor para com Israel, e nós podemos aplicar esse mesmo amor, na mesma intensidade, para com as nossas vidas. E isto é para trazer uma grande alegria ao nosso coração, amados, porque somos amados sem nenhum mérito. Isaías 43, versículo 1 diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Amado Deus, muito obrigado pela revelação da palavra. Que nessa noite, Senhor, tu venhas manifestar a tua graça, o teu cuidado, que teu Espírito fale aos nossos corações. Que nós saiamos daqui, Senhor, certos que somos amados, que o teu cuidado, o teu zelo para conosco é uma verdade. Não que nós duvidamos disso do Senhor, porque temos convicção desta verdade, mas que ela fique cada vez mais clara no nosso coração. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esse texto ele chama-nos a atenção para o amor de Deus para com Israel. Um amor tão grande, tão poderoso, tão intenso que amou um povo, amados, que andou por caminhos errados, que não tinha prazer em Deus. Mesmo assim, existia ali um amor sem méritos. Um amor sem méritos. Israel não tinha nenhum merecimento, Israel não tinha nada para que Deus pudesse olhar para eles e, olha, vou amá-los. Mas o Senhor os amou sem méritos. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Se nós observarmos a nossa vida, certamente nós vamos nos deparar com situações tristes, situações complicadas, situações em que a rebeldia está sempre em alta. Analisa, veja, muitas vezes, irmãos, nós estamos andando por caminhos que não são agradáveis ao Senhor e estamos conscientes que aquele caminho, aquelas ações, aquelas atitudes não são agradáveis ao Senhor. Infelizmente, irmãos, às vezes nós nos deixamos levar pelas situações, e as situações elas agem como veneno na nossa alma, nos envenena, e se nós não tivermos cuidado e olharmos para o Senhor e clamarmos pela sua misericórdia, certamente, com certeza, vamos morrer espiritualmente. Mas, acima dessas situações, acima desses problemas todos, acima dessas coisas todas, há um Deus que nos ama, há um Deus com sua mão estendida sobre a nossa vida, há um Deus que olha para nós com misericórdia, com zelo, com cuidado, há um Deus que amou o profeta Isaías, há um Deus que amou uma nação, há um Deus que, para o bem de uma nação, chamou um homem para que esse homem pudesse representá-lo diante de um povo. E eis aí o chamado, irmãos, o chamado de Isaías para que ele fosse um atalaia, alguém que alertasse o povo a respeito das consequências dos seus atos ruins e para que houvesse arrependimento nos seus corações. E Isaías, independente das situações, ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele falou, ele testemunhou àquela nação a respeito da necessidade de olhar para Deus. A situação de Israel não era fácil.
Havia os babilônios, eles estavam vivendo uma situação extremamente difícil, mas o Senhor, mesmo assim, olhava para aquela nação com amor, com zelo, com carinho. Vale ressaltar, irmãos, que as consequências que vinham sobre Israel eram frutos da sua rebeldia contra Deus. Israel é uma analogia perfeita para a nossa vida. Se você quiser analisar a tua vida à luz da palavra de Deus, quiser usar um exemplo na Bíblia, olhe para a nação de Israel, olhe para aquele povo, porque foi um povo que teve a mão de Deus estendida sobre eles, um povo que foi liberto, um povo que foi tirado da escravidão, foi conduzido para uma terra que manava leite e mel, uma terra perfeita, uma terra boa. Eles viram, contemplaram o poder do Senhor, eles contemplaram como Deus era intenso, magnífico, extraordinário no deserto. Deus se mostrava naquela chama ardente que iluminava todo o acampamento. A glória do Senhor se manifestava nas noites no deserto. Quando nós olhamos para o deserto, para o Êxodo, nós pensamos que era assim, meia dúzia de barraquinhas, aquela meia dúzia de barraca, tipo ali no centro da cidade, um círculozinho de barracas. Irmãos, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Existia barracas por um círculo, quem sabe, de uns 30 quilômetros. Era muita gente andando no deserto. Não eram 2 pessoas, eram 3 milhões. Muitas famílias inumeráveis. Mas a glória do Senhor iluminava todo o acampamento na sua grandiosidade. Veja como Deus é magnífico. E mesmo assim, irmãos, com a luz do Senhor nas noites no deserto frio, que além de iluminar, aquecia, tinha também o alimento que vinha do céu. Imagine as toneladas de codornizes. Imagine as toneladas. 3 milhões de pessoas, cada uma comendo em média 1 quilo. Faz a conta na sua cabeça. São coisas absurdamente grandes. O maná e também as codornizes. Não eram 2 galinhazinhas dando bobeira ali que pegavam. Não, era de sobrar, irmãos. Só não podia guardar. Mas era de sobrar. Isso tudo revela a grandiosidade de Deus. Multiplica aí 3 milhões vezes 1 quilo. Vai dar um monte de toneladas. Era isso, e diário, irmãos. Era diário. Era manifestação do amor do Senhor dia após dia. Fazia chuva e sol, eu ia falar. Fazia sol, que chuva no deserto era difícil, quase impossível. Mas fazia sol sim, dia não, enfim, todos os dias. A graça do Senhor ali estava com eles. Ou seja, eles tinham uma história da glória do Senhor sobre as suas vidas. Quando nós olhamos hoje para a nossa existência, irmãos, nós vamos ver que esse amor sem méritos, porque nós não fizemos nada para agradar o Senhor, mesmo assim fomos amados pelo Senhor. Ele se manifesta dia após dia. Se você hoje está nesse lugar, foi porque o maná do Senhor caiu sobre a tua vida. Se você está aqui, foi porque Deus aqueceu a tua noite. Se você está aqui, foi porque Deus olhou para você e disse, pensou, eu vou estender mais um dia na existência dele, porque eu o amo. Claro, estamos aqui no campo das conjecturações, mas é possível. Haja vista que a nossa vida está nas mãos do Senhor e o dom da vida nas mãos do Senhor. Se estamos vivos, é porque achou bem, aprove o Senhor, nos dá mais um dia de vida e eis aí realidade. Queridos, nós, a exemplo do povo de Israel, quantas vezes olhamos para as nações vizinhas e desejamos o que elas têm.
Muitas vezes nós não temos prazer naquilo que é de Deus, nós não queremos as bênçãos do Senhor, nós não queremos a manifestação da glória do Todo-Poderoso, mas o Senhor está dizendo, olha, Ele disse, olha como Deus disse a Israel, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa palavra se aplica em gênero, número e grau às nossas vidas. É uma palavra forte, é real para cada um de nós. Nós vemos que o Deus Criador, Todo-Poderoso, aquele Deus que age de uma forma poderosa, mesmo sem merecimentos, mas a mão do Senhor está sobre a nossa vida, o cuidado de Deus se manifesta dia após dia. É este Deus que diz que nos criou e que nos chama pelo nome. Deus conhece você, Deus sabe o teu nome, Deus te ama. Nós merecemos nada, irmãos. Merecimento nós não temos nenhum. Eis o porquê que é um amor sem mérito. Mérito é quando alguém, uma pessoa, recebe algo que ela merece. Quando ela faz algo bom, por exemplo, e é elogiada, ela está sendo elogiada pelo seu mérito. Mas que mérito nós temos diante do Senhor? Nosso coração é ruim, inclinado para o mal. Nosso coração é tendencioso a fazermos tudo quanto desagrada o Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, Deus olha para cada um de nós. Deus olha. Ele vê que nós não temos nenhum mérito. Oh, misericórdia. É uma ausência completa de méritos. Zerados de mérito. Mas o Senhor, irmãos, olha, nos chama pelo nome e diz que nos ama e que Ele é o nosso Criador. É tempo, amados, é um tempo oportuno. Nós estamos numa época oportuna para olharmos para o Senhor e falarmos para Deus: Senhor, eu quero te amar. Deus, eu quero fazer jus a este amor. Eu quero retribuir esse amor. Senhor, eu quero deixar-me tomar pelo teu Espírito. Senhor, toma-me nas tuas mãos. Oh Deus, age, liberta-me como tu libertastes a Israel da Babilônia. Liberta-me também, Senhor. Liberta-me do meu eu, Senhor, liberta-me do meu eu. Irmãos, o pior inimigo que nós temos chama-se eu. A Bíblia diz que é a carne. A carne é a nossa essência, é a nossa personalidade, é o nosso eu. Eis aí o maior inimigo. A carne é ela que te puxa para as coisas erradas. É evidente que o inimigo de nossas almas sugestiona, mostra, enfim, até te conduz, mas se você não quiser, você não vai. O maior inimigo chama-se eu, e é preciso estarmos atentos e trazermos esse eu cativo à presença do Senhor, entregá-lo nas mãos do Todo-Poderoso para que você experimente dia após dia a grandiosidade e aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Senhor, nós te amamos, ó Senhor. Declare ao Todo-Poderoso: Senhor, nós te amamos. Queremos estar na tua presença. Sei, Senhor, que nós não temos merecimentos nenhum, mas olha para nós com misericórdia, Senhor. Olhe para nós. Irmãos, é preciso que diariamente reconheçamos que nada somos, mas o Senhor é tudo, e Ele está pronto a estender as mãos sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Mais uma vez, versículo 1, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te libertei, eu te restaurei, eu mudei a tua sorte. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Oh, glórias! O Senhor, através do profeta, fala a Israel: tu és meu, Israel. Tu és meu. O Senhor fala para você, através desse que vos fala, e também através da palavra: vocês são meus. O Senhor olha para vocês como propriedade. Olhe para o Senhor como dono.
e viva a verdade do eterno. Amém, amados? Vemos ainda, queridos, que Isaías fala a respeito do Deus que ampara, o Deus que guarda, o Deus que nos protege, o Deus que envolve a nossa vida de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, a ponto de sermos guardados a cada instante, a cada minuto. Não há nada que seja superior à proteção de Deus na nossa existência. O Deus que ampara, Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, é uma palavra poderosa de proteção. É a mão protetora de Deus. Mais uma vez, voltando para o deserto, quando aqueles 3, 4 milhões de pessoas estavam ali no deserto, experimentando da glória do Senhor, vendo, contemplando o poder de Deus, eles estavam guardados dos inimigos. Não era tudo flores, amados, não era tudo flores. As terras pelas quais eles passavam, tinham pessoas que eram donas, eram reinos. E aqueles reinos levantavam-se contra o povo de Israel. E o Senhor diz para eles: olha, eu vos guardei no deserto, agora eu te guardo também. E isso serve para cada um de nós, amados. Porque nós muitas vezes perdemos a fé, perdemos a expectativa em Deus, a nossa fé é vacilante, quem sabe, até porque você pode afirmar: mas eu não vi a chama, porque se eu tivesse visto a chama no deserto, eu não teria traído Deus como aquele povo traiu. Provavelmente você teria ficado no deserto como eles ficaram. Essa é a triste realidade. Você não precisa ver hoje uma chama, uma coluna de fogo. Você não precisa ver uma manifestação sobrenatural para crer que Deus cuida de você, que Deus é contigo, porque Ele mostra isto a cada instante, a cada minuto. Deus mostra para você que Ele cuida da tua vida. Deus mostra, irmãos. Mais uma vez, queridos, se nós estamos hoje nesse templo reunidos, é porque já passamos pelo amparo de Deus nas últimas 20 horas deste dia. Já passamos pelo amparo de Deus. Deus te guardou desde a manhã. Te guardou no decorrer da manhã, no decorrer dessa tarde. A mão protetora, o amparo do Senhor foi contigo. Irmãos, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual e os nossos inimigos armados contra nós, você veria o quão intensa é a mão amparadora de Deus para conosco. Vocês veriam que, mesmo sem merecimento, a mão de Deus nos protege de toda ação do maligno, de toda arma forjada que se levanta contra nós, de toda seta que voa pelas noites, de todo espírito maligno que deseja acabar com você, de todo espírito maligno que quer ver o teu fim, de todo espírito maligno que arma na tua jornada as armadilhas, coloca na tua jornada as armadilhas para você tropeçar. Você não está de boa sobre a face da terra. Nós temos uma autoconfiança miserável, maligna da carne. Essa autoconfiança que nós temos era da carne. E a nossa autoconfiança leva-nos a subestimar a importância que nós temos para o mundo espiritual. Essa autoconfiança maligna, terrível, ela nos faz achar que está tudo bom, sem problema. Mas não é assim, irmãos. Não é desse jeito. Nós deveríamos estar preocupados em andarmos segundo a vontade do Senhor, para estarmos continuamente amparados por Deus. Haja vista que o homem nunca está sozinho, irmãos. O homem nunca está sozinho. Coloca isso na tua cabeça. O homem nunca está sozinho.
Falei isso alguns dias aqui, não sei se foi na igreja, se foi na rádio, algum outro lugar, mas o homem nunca está sozinho. Ou ele está com Deus, ou ele está com o inimigo de nossas almas. Essa é a triste realidade. Você nunca fica neutro, não há um campo neutro, não há um campo de paz. Olha, aqui o maligno não toca em mim, Deus também não toca, mas aqui eu estou de boa. Não, não existe. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não existe penumbra, não existe meio termo, não existe. E nós temos que jogar fora essa autoconfiança, irmãos, porque ela não é de Deus. E dependermos do amparo do Senhor. Dependermos do amparo de Deus a cada instante. É acordarmos certos que durante esse dia, durante o dia, nós precisamos do amparo do Senhor. Se vamos trabalhar, revistamo-nos com a presença do Senhor, vista a armadura. Você é um guerreiro. Você nunca está fora da guerra. Você está sempre no meio da guerra. Amados, nós temos que entender que o amparo de Deus é uma necessidade e Deus tem prazer. O amor do Senhor é um amor sem méritos, é um amparo sem méritos, mas é o cuidado do Eterno para com a nossa vida. É o mesmo cuidado que se manifestou para com Israel inúmeras vezes. É o mesmo amparo, a mesma proteção que Israel recebeu. Deus pode nos proteger, Deus pode fazer coisas magníficas na vida da gente, mas é preciso que recorramos a Ele, nos coloquemos diante do altar. Oh, glórias! E quando assim fazemos, irmãos, vamos contemplar a fidelidade do amado de nossas almas. Amém? Queridos, nós somos alcançados pela graça de Deus. É um amor, o amor de Deus para conosco, um amor sem méritos, mas é a graça do Eterno que se manifesta. Versículo 3, Isaías 43, ouça a palavra. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Deus Salvador. Amém? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Oh, glórias! Que declaração profunda, irmãos. Que declaração maravilhosa de um Deus tão grande, tão poderoso, tão extraordinário para com pobres mortais, rebeldes mortais, desobedientes. Israel mostrou-se um povo ruim, porque eles viram literalmente com seus olhos a glória do Senhor, mas rejeitaram profundamente o Todo-Poderoso. Mas como eu disse, é bom fazermos aquela analogia, medirmos a nossa força, a nossa espiritualidade, e o melhor exemplo, o melhor parâmetro é exatamente o povo de Israel, é a palavra de Deus, é vermos como Deus manifestou-se a eles e o que eles fizeram em relação a Deus. E nós vamos descobrir, irmãos, que infelizmente é praticamente o mesmo peso e a mesma medida, porque você vê a glória do Senhor. Ah, pastor, eu não vejo a glória de Deus. Se você não vê a glória do Senhor, entenda. Deixe-me explicar um detalhe. Nós estamos num tempo muito louco, assim, sei lá, muita heresia, muita loucura. E foi criado dentro da nossa cabeça um entendimento que, para eu ver a glória do Senhor, algo sobrenatural tem que acontecer. Se não acontecer algo diferente, é porque eu não estou vendo a glória de Deus. Ah, pastor, não levantou ninguém, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo, não teve nada assim. Gente, não é dessa forma que tu enxergas a glória do Senhor, mas é contemplando aquilo que Deus fez.
A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que é possível vermos Deus, vermos a glória do Senhor na criação. É a maior testemunha da glória de Deus que nós temos, é a criação, igreja. Olhe para a tua própria vida como ser humano, como ser. Talvez não pelo caráter, mas olha para o teu corpo, veja a intensidade, a grandiosidade, a complexidade do teu corpo. A glória de Deus que se manifesta. Não tenha os teus olhos fechados para contemplar a glória de Deus. Não tenha teu entendimento fechado. Arranca essas coisas superficiais que hoje é plantado como glória de Deus. Arranca isso, são coisas passageiras e muitas vezes fruto de espírito de engano, que fazem as pessoas dependentes de ver alguma coisa, quando deveriam olhar para o nascer do sol. Olha poeticamente, olhar para o nascer do sol, ver os primeiros raios amarelos, aquela coisa bonita, olhar para a nossa cidade no seu pôr do sol, olha que magnífico é o pôr do sol dessa cidade, olhar para a criação em si, para as flores, as aves que Deus não as deixa morrer, porque Deus proveu alimento. Tudo isso é a manifestação da glória de Deus. É preciso muito cuidado, amados, porque os dias são muito complicados, muito difíceis. Israel também, eles viam tudo isto e mais. Mesmo assim, negavam o Senhor. E ainda negam hoje, em pleno século 21. Eles não querem saber de Deus. Mesma coisa. Veja como são as coisas, veja como são. Eles têm a Torá, conhecem a glória de Deus, mas não aceitam Deus. Ainda hoje, século 21. Nós não podemos seguir esses exemplos. São maus. Nós temos que olhar, irmãos, para a grandiosidade do Eterno. Aquele que diz que Ele é o Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É vivermos a vontade de Deus, é vivermos a vontade do Senhor, é estarmos integrados a Ele, é estarmos vivendo uma só essência com o Todo-Poderoso, amando o Senhor, porque Ele nos ama, mesmo quando nós não merecemos, mas o amor do Senhor é uma verdade para com a nossa vida. Olha, amados, eu sei que no decorrer do ano passado vocês ouviram algo semelhante a esta palavra diversas vezes. No decorrer desse ano vão ouvir muitas vezes também, porque nós não podemos fugir da palavra, fugir dos ensinamentos. Mas, fazendo um balanço, fechando um ano, olha, eu acho que a palavra bateu na parede e caiu por terra. Porque pouco, mas muito pouco, nós vemos de transformação. E não estou emitindo julgamento. Nós não podemos nos acostumar com Deus. O dia que você se acostumar com a palavra de Deus, prepare-te, porque o fogo do inferno te aguarda. Israel, eles pecavam porque haviam acostumado. Os profetas surgiam, eles matavam os profetas. Lembra de Elias, Acabe, Jezabel? Isso, vai por aí. Aparecia um profeta, eles matavam. Apareceu Jesus. O que é que fizeram com Jesus? Calaram Jesus com a morte. Pensavam que ia calar. Nós precisamos ter muito cuidado, amados. Não acostume com a palavra de Deus. A palavra não é para você guardar na estante, emoldurá-la. Não, a palavra é para ser vivenciada no dia a dia. A palavra de Deus é como aquela roupa de trabalho. Não é, Marconi? Aquela roupa batida que você tem lá. Usa ela a semana toda. No final de semana você tira a calça, coloca de pé, ela fica lá. Quase andando, de pé.
A palavra de Deus na vida da gente precisa ser isso, irmãos. Não é para nós usarmos na quarta-feira, que é dia de culto, e no domingo. E os demais dias? Nós temos que nos alimentarmos da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela precisa ser tão usada, a ponto do exemplo da calça ficar de pé, porque trabalhou a semana toda, ser uma realidade também, para ficar latente no nosso coração. Que haja amor para aquilo que é de Deus na nossa vida. Irmãos, a recomendação do Senhor para nós é que nós tenhamos para com Ele amor, que nós possamos amá-lo. Porque foi Ele que nos criou. Você não apareceu por acaso. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida, na tua existência. Deus criou você. Amém? Além de criar, Deus providenciou todos os meios para que a tua vida fosse amparada, guardada, protegida por Ele. E ainda, irmãos, o amor do Senhor para com as nossas vidas não está condicionada a nada. O Senhor nos ama, mesmo sem termos nenhum tipo de méritos, sem merecermos, mas somos amados pelo Senhor. Às vezes eu fico observando, queridos, a dureza do nosso coração. A dureza do nosso coração. Olha, é muito difícil, gente. É muito difícil. O meu coração também não é esse jardim florido. Ele também é duro pra caramba. Mas eu preciso e tendo quebrar as pedras desse coração no mover do Espírito. Mas tem muitas pessoas que não estão nem aí, até o martelo para quebrar as pedras da dureza do coração jogou fora. E fica vivendo uma vida sem vida espiritual. E eu quero mais uma vez confrontá-los com aquela pergunta, e eu gosto muito dela porque eu acho que ela faz a diferença na vida da gente. Jesus em teu lugar viveria como você vive em relação ao Evangelho? Jesus em teu lugar teria as mesmas atitudes que você tem com relação a Deus? Jesus em teu lugar permitiria que o teu coração fosse tomado pelos espinhos das futilidades, das bobagens, das coisas sem valores dessa terra? Irmãos, são questionamentos que são importantes para cada um de nós, para que nós possamos refletir e trazermos a nossa vida para os pés do Mestre. Isaías foi um homem tal qual nós, humanos. Isaías foi um homem tal qual nós. Mas o Senhor o chamou e ele não se escondeu. Ele não deixou-se repreender pelo Senhor. Mas ele foi e falou aquilo que Deus queria que ele falasse. Que tu sejas, a exemplo de Isaías, aquele que alerta o povo e vive a vontade do Senhor intensamente. Amém, igreja? Que o Senhor seja conosco, que a graça do Eterno seja conosco, que amemos o Todo-Poderoso intensamente, verdadeiramente. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Que Tu venhas, ó Deus, despertar-nos dia após dia. Desperta-me, Senhor, para que eu possa viver a Tua verdade. Desperta a Tua igreja, não apenas esta, mas a Tua igreja sobre a face da terra, Senhor. Para que Te ame, para que procure fazer a Tua vontade, para que tome posição diante do Teu trono, Senhor. Ó Deus, desperta-nos, Pai. E que esta palavra, Senhor, que ela seja um alerta em nossos corações. Que nós possamos entender que é o Teu Espírito, mais uma vez, chamando-nos a atenção para uma mudança radical de procedimento. Ó Deus, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Sejamos instrumento nas mãos do Senhor e não te esqueças, o Senhor te ama.
mas o amor do Senhor é para que você possa vivenciá-lo a cada instante, a cada minuto. Que Deus te abençoe. Mensagem 1253.